Fala galera, bem-vindos a mais um Occultcast. Eu sou o Gigim, do portal imperiumfortuna.com e atosnegros.com.br. Hoje eu quero falar de um tema que com certeza vai ferrar o meu alcance, principalmente no YouTube. Então talvez eu nem poste esse podcast no YouTube, porque é um tema denso. E ultimamente eu tenho falado sobre séries, filmes e coisas do tipo, e o YouTube tem gostado. E até por conta disso tem aumentado as visualizações lá. Mas eu queria falar hoje sobre os riscos que as pessoas correm ao entrar no meio ocultista ou mágico, vamos colocar assim. Primeira coisa que é fato, todo lugar que você entrar, seja religião, seita, culto, emprego, curso, faculdade, escola, qualquer lugar que você entrar, você vai estar realmente se expondo àquela galera que se acha muito malandra e vai querer te dar golpe. Você vai estar se expondo a pessoas que são perigosas, meio psicopatas e coisas do tipo. Então entendam que boa parte desses riscos que eu vou citar aqui nesse podcast são riscos que você sofre também, não só no meio mágico / ocultista. Você vai realmente encontrar esse tipo de gente em todo lugar que você for procurar socializar com outros grupos. E é essa aquela questão. Eu não vou falar aqui de, por exemplo, se você fizer uma projeção astral, você tem risco de ficar em coma. Se você fizer um amuleto errado, a chance de acontecer o contrário do que você quer é enorme. Se você fizer um pacto, você vai perder sua alma pro capeta. Não. O que eu vou falar é o ato de você entrar no mundo mágico / ocultista e começar a procurar por pessoas às quais você possa lidar e compartilhar as suas experiências dentro desse meio, que é o que a gente encontra nas seitas, nos grupos de estudo, nos cursos, nas ordens e coisas do tipo. Então vamos começar com o clássico, ordens. A gente tem várias ordens que são antigas pra caramba, muitas são bem famosas. O termo ordem secreta tem sido cada vez menos utilizado, que é algo que eu acho muito legal. Que antes era tudo ordem secreta e todo mundo achava que todo mundo era satanista. E todo mundo tinha pacto com capeta. Agora não, agora a galera tá utilizando mais o termo ordens filantrópicas, clubes sociais, grupos e coisas do tipo. Porque foi percebido que de secreto não tinha nada, porque todo mundo sabia que existia, e que o ato de você entrar nessas ordens não era tão complicado. A gente tem maçonaria, a gente tem a Ordo Templis Orientes, a gente tem a Artum Argento, a gente tem a Rosa Cruz, a gente tem uma porrada de ordens muito conhecidas, e que para você entrar nela, na verdade, tudo que você precisa fazer é uma inscrição ou ser convidado. Ou as duas coisas em alguns casos, ou pertencer a um determinado grupo social, A gente tem a Crescent Bonds, dentre outros. Então percebam, normalmente essas ordens elas são grupos sociais que se encontram para dividir ideias, anseios, metas e coisas do tipo. Então é muito comum você encontrar algumas ordens mágicas que são formadas, por exemplo, somente de pessoas ricas, ou somente de pessoas do meio político, ou somente de pessoas do meio de direito, ou seja, advogados, juízes, etc. Por quê? Além de ser uma ordem mágica, elas ainda são um clube social. E clubes sociais tendem a ter pessoas que falam a mesma língua, que entendem do mesmo assunto e que lidam com as mesmas coisas. Então vamos deixar essas ordens maiores, de fora, porque elas são divididas em vários subgrupos, cada região, cada país, trata delas de forma diferente. E vamos entrar nos pequenas ordens, ou nos pequenos grupos, porque a gente está falando de riscos. E eu estava vendo algumas reportagens falando sobre seitas satânicas que fazem sacrifício de pessoas. E aí eu, inclusive, mostrei lá no grupo uma reportagem do SBT, se não me engano, que citava bastante isso de um caso que aconteceu, se não me engano, no sul do Brasil,
onde 2 crianças argentinas foram despedaçadas de um ritual satânico. Aí eles mostram o templo do cara e tal. E aí era para um ritual de prosperidade para 2 empresários do meio imobiliário do Rio Grande do Sul. O crime aconteceu em 2017. A matéria realmente só veio fazer um pouco mais de sucesso há uns 2 anos atrás ou mais. E eu fui procurando, né, para ver mais casos, e realmente eu vou citar daqui a pouco eles, e tem mais casos. Porém, esse caso em específico eu achei interessante, porque depois descobriu-se que aquilo tudo foi armado, né? O delegado responsável pelo caso era um ferrenho evangélico. Ele descobriu realmente que esse crime havia ocorrido numa visão religiosa que ele teve, vinda de Cristo. E Cristo disse para ele que quem tinha matado aquelas 2 crianças, que até hoje não foram identificadas, porque não foram encontrados crânios das crianças, e provavelmente as crianças não eram do Brasil. Então, o que realmente importa, que é descobrir quem matou a criança, até hoje eles não sabem. Mas esse delegado evangélico ferrenho, que teve essa visão divina, automaticamente culpou, né, esse templo satânico lá no sul disso, e prendeu 5 pessoas por pelo menos, eu acho que 40 dias, certo? E o que acontece? Depois descobriu-se que a única fonte que eles tinham de que realmente esse ritual satânico tinha acontecido era uma testemunha, que era uma mulher que trabalhava numa casa do lado do templo e que ela viu tudo acontecer. Descobriu-se também que, na verdade, essa mulher ela foi induzida a dar esse testemunho, depois ela mesma falou que era tudo mentira e que, na verdade, tinha sido prometido para ela como testemunha alguns benefícios, porque ela estava com problemas financeiros e ela, como testemunha, morando lá, sendo conhecida pelas pessoas e tal do templo, ela ia receber uma espécie de proteção à testemunha, onde ela ia ter uma casa para ela, onde ela ia ser alimentada e ela ainda ia ganhar um dinheiro mensal para se manter protegida durante o período do caso, que, como eu disse, está em 2017 e o caso ainda é falado até hoje, ainda está em aberto. Ou seja, ela estaria desde 2017 até agora mamando nas tetas do governo porque deu, né, um testemunho falso. E aí soltaram a galera do templo satânico e pouquíssimos canais falaram disso. Mas pelo menos o SBT, que foi um dos canais que ficou muito em cima do caso, foi lá depois e falou que realmente o que tinha acontecido tinha sido uma grande arruaça fiscal e etc, jurídica. E inclusive o tal do delegado se aposentou, né? Então ele nem vai sofrer nenhum tipo de punição, desculpa. Mas provavelmente a galera do templo satânico vai ganhar uma indenização gorda e a mulher que testemunhou falsamente vai ser presa. E as crianças, infelizmente, até hoje ninguém sabe quem são e quem as matou. Mas, Gigi, então quer dizer que essa porra de sacrifício humano não existe e não tem risco? Na verdade, não. Muito pelo contrário, lá em São Paulo, houveram 2 casos que realmente foram reais, de um casal que dizia ter um templo satânico na casa deles. E era uma casa comum, ninguém realmente achava estranho o comportamento deles, nem nada, era um casal normal. Eles aliciavam mulheres mais jovens do que eles para transformá-las em reféns, né? Mantinham essas pessoas em cárcere privado. Elas se tornavam escravas sexuais e depois de um tempo eles matavam a pessoa dando um golpe do seguro. Porque eles traziam a pessoa para morar na casa deles, né, no caso, faziam um seguro de vida para a pessoa e mantinham a pessoa viva em cárcere privado até que o seguro liberasse, né, o período de carência. Então depois eles levavam a pessoa para a praia, afogavam ela e diziam que tinha sido um acidente. Porém, obviamente, quando eles fizeram, o legista foi lá e verificou o corpo, percebeu-se que, na verdade, a pessoa tinha sofrido tortura, que a pessoa tinha sido afogada e coisas do tipo. Isso aconteceu em São Paulo, sim. Essa menina que morreu era de Goiás, certo? Se não me engano, de Goiânia. Ela saiu de Goiás para ir para esse templo satânico, né, em São Paulo. Ela ficou lá alguns meses morando com acho que meses ou anos, não lembro direito. Morando com esse casal, que realmente dizia ser satanista, tinham fotos falando que era um templo satânico e coisas do tipo. E no final eles assassinaram ela tanto para dar o golpe quanto para fazer ritual, vamos colocar assim.
E também teve um outro caso em São Paulo de um cara, mas aí já é meio bobo o negócio, porque era um grupo de amigos, eles se desentenderam e eles eram de um grupo satanista ou luciferianista anárquico. Então parecia mais coisa de jovem idiota, né? E obviamente na reportagem eles colocaram a culpa em Satanás, pra variar. Só que aconteceu mesmo, né? Eles mataram um ex-amigo deles, que era professor de Kung Fu, por causa de uma dívida, alguma coisa do tipo. Mataram um cara na base da facada e skateada na cabeça. E eles guardaram os skates manchados de sangue, a espada, né? E coisas do tipo, por adoração. E durante, né, o testemunho deles, eles falaram que não se arrependiam, que fariam de novo. E é bem anarquista mesmo, sacou? Mas como eles eram meio jovens e tinham muito cara de idiota, eu acredito que não tenha muita ligação com o satanismo em si, mas mais com o grupo anarquista de jovens sem ter muito o que fazer, até porque era no interior de São Paulo e tal, então, tipo, acontece. Existem outros casos onde isso ocorreu? Existem sim. Se vocês forem cafungar na internet, procurar por casos de pessoas que realmente foram sacrificadas em rituais satânicos, vocês vão encontrar, tipo, 1000 casos. Desses 1000 casos, pelo menos uns 20 deles são reais. A maioria, a mídia coloca o satanismo em cima para dar uma upada, vamos botar assim, na manchete. Mas em boa parte o que acontece é que as pessoas fazem isso para esconder cadáver, ou para ganhar seguro, ou para pegar algum tipo de benefício do governo e coisas do tipo, e aí colocar a culpa em Satanás. Mas existem sim casos onde são feitos rituais, não vou falar que é satânico, que é luciferiano, nem nada do tipo, porque também tem em cultura afro e coisas do tipo. Lembrando, não estou dizendo que o satanista faz sacrifício humano, que o luciferianista faz sacrifício humano, que o umbandista, que o cara candombleísta que seja faz sacrifício humano. O que eu tô falando é que eles botam essa roupagem nesses casos para virar manchete e, obviamente, para demonizar qualquer tipo de culto, para que ele não se espalhe. Então existe sim esse risco de um maluco da vida utilizar essa roupagem mágica para cometer esse tipo de crime, certo? E como eu disse, acontece sim no Brasil. No Brasil, a gente tem para mais de 80 mil pessoas desaparecidas por ano. Então é muita gente que desaparece e ninguém vai procurar. E sim, eu já vi muitos grupos, certo? De ordens mágicas e coisas do tipo, que eles trazem as pessoas para a própria ordem deles e convencem a pessoa a mudar de vida e morar dentro do templo para pegar tudo que tem, vender e doar para o templo e ficar totalmente dependente, certo? Da existência daquele templo para conseguir viver. Em alguns casos a pessoa até gosta, porque ela já sofreu aquela lavagem cerebral que a gente conhece, que muitas igrejas fazem também, muitas seitas fazem, e ela acaba realmente vivendo para aquele culto. Então, normalmente, esse comportamento de culto é um dos maiores riscos que os ocultistas mais jovens, principalmente os mais jovens, sofrem quando eles começam a estudar magia e conhecer pessoas no meio mágico. Por quê? O jovem, ele é muito impressionável e muito influenciável. E essas pessoas que cometem esse tipo de crime, elas normalmente já estão na estrada há mais de 20 anos, 30 anos. É sempre um coroa ou uma mulher mais velha, certo? Que alicia essas pessoas mais jovens. Normalmente é um cara revoltado com a família, normalmente é um cara revoltado com o emprego, normalmente é um cara mais puxado pro lado sociopata, anarquista, e ele quer sair da bolha, quer sair de dentro da caixinha e fazer algo diferente. Então ele encontra em algum escrito mágico, seja ele oficial ou não, porque, por exemplo, esse grupo mesmo lá de São Paulo, eles mesmos escreveram a Bíblia satânica deles, vamos colocar assim, entendeu? Então, tipo, essa influência, ela acontece principalmente nas pessoas mais jovens. Porém, como nós sabemos, a gente também tem o problema dos golpistas,
que dizem que vão fazer um trabalho para você, que vão fazer uma amarração para você, que vão curar a sua doença, que vão ver o futuro para você, que vão encontrar o seu sagrado anjo guardião, que vão fazer a puta que pariu contigo, certo? Vão te cobrar uma grana e eles não cobram a grana depois de fazer o trabalho. Eles cobram a grana antes de fazer o trabalho. E aí eles entram no charlatanismo. Eles já são tudo cobra criada, então eles sabem que esse dinheiro eles cobram da pessoa como se fosse doação. Então eles gravam conversas com a pessoa dizendo que é uma doação para fazer o serviço e não que é uma cobrança para fazer o serviço. Então quando a pessoa vai na delegacia bater o BO, ela leva todos os textos e fala: olha só, eu não cobrei nada. Isso aqui é uma doação que a pessoa fez e agora ela está falando que eu cobrei para ela para fazer o trabalho. Aí ela mostra as conversas, os áudios e coisas do tipo, mostrando que desde o começo ela dizia que era doação. Ah, mas se é uma doação, então eu não preciso fazer. Você é uma pessoa desesperada e ele é uma pessoa esperta. Ele vai falar: bom, se você não fizer a doação, eu não faço o trabalho. Você desesperado vai doar, e eu tô falando de bastante dinheiro, tá, galera? Não tô falando de, o cara cobrou R$100, R$50 pra fazer uma amarração, um serviço. Não. É papo de 20 mil, 30 mil, 100 mil reais. É dinheiro pra comprar moto, pra comprar carro, sacou? Pra dar entrada numa casa. São coisas realmente muito caras que são pagas à vista antes do serviço e depois a pessoa desaparece e você fica lá a ver navios, saca? E isso, obviamente, faz com que a imagem da magia e do ocultismo fique cada vez mais suja. Porém, isso existe na igreja. A gente sabe que a igreja já fazia isso. Isso existe em qualquer religião. Isso existe em qualquer coach da vida aí que vocês encontrarem, certo? Então, apesar de eu estar falando para vocês dos principais riscos básicos que vocês vão sofrer ao entrar no mundo ocultista, esses riscos estão em todos os lugares. Porém, como a magia é uma coisa que não tem comprovação científica, certo? Você não pode assinar um contrato mágico onde a pessoa vai purificar a sua alma. E aí você vai em cartório e aí você vai obrigar a pessoa a fazer aquilo. Isso não existe, não tem como. Então, por isso é muito mais fácil, dentro do meio mágico, as pessoas aplicarem golpes. Então, eu deixo essas duas dicas para vocês, já que a gente já está batendo os nossos 20 minutos, de que quando você, pode ser com você, pode ser com alguém que você conheça, certo? Porque às vezes a gente conhece pessoas e elas são muito influenciáveis e a gente vê elas caindo nesses buracos. Se você vê que a pessoa, não, eu vou viajar para tal lugar para encontrar uma ordem mágica, a ordem da rosa dentada, e eles são muito legais, eles falaram que eu posso ficar lá o tempo que eu quiser, mano, tu já olha, já pesquisa sobre essa galera, já conversa com a pessoa direitinho. É aquele clássico, antes de você entrar no lago, você bota o pezinho para ver se a água tá gelada. E hoje em dia, com a internet, é muito mais fácil de vocês encontrarem, né, o que as pessoas falam sobre aquele grupo, sobre aquela ordem e coisas do tipo. E por que eu trouxe esse assunto? Eu trouxe esse assunto porque nós temos os nossos grupos de estudos aqui na Imperium Fortuna. E as pessoas confundem muito e me perguntam, mas a Ordem Imperium Fortuna é uma ordem? Basicamente é uma empresa. A Ordem Imperium Fortuna, apesar de se chamar ordem, né, de ordo, nós não somos uma ordem oficial. Para ser uma ordem, a gente tem que ter membro, a gente tem que ter templo, a gente tem que cobrar mensalidade, a gente tem que ter toda uma doutrina, ou seja, é só o nome que é a ordem. Nós somos mais para uma empresa. Nós postamos matérias, podcasts, fazemos lives, damos aula e coisas do tipo. E trabalhamos com um grupo de estudos. Mas então um grupo de estudos é o que, basicamente? Um bando de pessoas interessadas no mesmo assunto, estudando. Ninguém é obrigado a praticar nada. Ninguém é obrigado a sair de casa e vir morar no templo. Ninguém é obrigado a vender as suas coisas para participar e se livrar da vida anterior, certo? Então, grupos de estudos
Tem vários, inclusive, a própria Ars Arcanum tem, e outros grupos do Facebook e tal, do WhatsApp tem. É o que eu mais aconselho por ser seguro para vocês que estão começando a estudar magia. Porque um grupo de estudos nada mais é do que um grupo de estudos. É quase como um clube do livro. São pessoas que se interessam pelo mesmo assunto, conversando sobre aquele assunto. Certo? Seja ele prática mágica ou não, seja um grupo pago ou não. Então, já fica o aviso. Sempre fiquem de olho onde vocês investem o tempo de vocês e a grana de vocês e a atenção de vocês, certo? Porque tem muito golpe por aí, tem muita gente errada no mundo e espero que nenhum de vocês nunca caia numa dessa. Lembrando sempre que nós estamos na imperiumfortuna.com e atosnegros.com.br, que é a nossa rede social somente para ocultistas. Quem tiver interesse no grupo de estudos, iremos abrir novas turmas agora em meados de novembro e dezembro. Quem tiver interessado, basta entrar na atosnegros.com.br, que lá já temos todas as aulas dos grupos anteriores de graça para que vocês possam ver e dizer o que é que vocês acham, se querem participar ou não. Os temas dos novos grupos ainda serão anunciados, certo? atosnegros.com.br. E estamos no YouTube, no WhatsApp. Temos o nosso grupo do WhatsApp, estamos no Spotify, estamos no Deezer, estamos em todas as plataformas que vocês forem nos encontrar, Facebook, coisas do tipo. Porém, nós falamos mais no grupo do WhatsApp, que é aberto. E lá a gente levanta discussões, debates e coisas do tipo e avisamos quando vai ter live, coisas assim, certo? Eventos e por aí vai. Então, galera, tenham uma ótima semana. Tudo de bom pra vocês. Até a próxima e fortuna!